Vocês não cansam, né? A mensagem que você vai ouvir a partir de agora vai te trazer à luz algo que tem destruído milhares de pessoas e causado a geração emocionalmente mais doente que o mundo conheceu. E veja, falamos a vida toda sobre o amor que é Jesus, mas hoje eu vou falar do antônimo da palavra amor. Eu vou falar sobre ódio. E uma conclusão que você vai entender: nós não precisamos mais de um inimigo, nós somos os nossos próprios inimigos. Então, lindo, se prepare, coloque o cinto, mas não antes de eu te pedir algo muito importante e que ajuda a fazer com que o nosso canal vá mais longe. Ó, curte o vídeo, compartilha, comenta e se inscreve no canal, meu lindo. Nós estamos chegando assim, nós estamos na 10 milhões de inscritos, meu lindo. Vamos chegar. E eu tenho um negócio pra te falar. Ano passado, eu dizia assim: olha, vamos levar alguém para Israel quando bater 10 milhões. Vamos levar. Mas tem uma segunda coisa agora. Quando bater 10 milhões, a gente vai fechar um estádio no Brasil. E a festa não vai ser pelo canal, mas pelas milhares de vidas que vão entregar a Jesus lá dentro. Então, prepara, bebê. E não precisa nem da placa. Nós vamos se meter na dívida, penhoramos a placa depois, mas nós vamos viver algo sobrenatural, porque 2024 será extraordinário. Pronto. Olha, eu não preciso nem falar mais sobre o vídeo, porque já estamos no vídeo. Mateus capítulo 24, versículo de número 12, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E veja, esse texto bíblico, ele fala sobre os princípios do fim. Quando todas as coisas que estão descritas em Mateus 24 estiverem acontecendo, sabemos que vai estar perto da vinda de Jesus. E algumas coisas são irrefutáveis: guerras, pais contra filhos, filhos contra os pais, o amor esfriando. Eu não sei você, mas eu tenho a nítida sensação que algo está muito errado no nosso tempo. Quem é da década de 90 aqui, que tem mais de 30, já está com os reforços? É verdade? Tudo esticadinho, as irmãs com a boquinha grande. Tá lindo, esse queixinho bem feito. Mas olha, a gente que nasceu na década de 90, aprendemos a viver uma parada que não sabia nem que tinha nome: o tal do bullying. Lembra do bullying? Irmão, eu fui de orelha de abanar defunto, Dumbo, deixa pra lá, né? Desde quando eu me entendo por gente, irmão. Quando eu entrei com 7 anos na sala da primeira série, tinha um garoto que chamava Hilário. E é óbvio que eu também zoava ele, porque eu achava ele hilário. Mas eu entrei e ele disse: cuida com a porta. Falei: por quê? Para não bater com a orelha. Bom, a gente que é da década de 90 cresceu sendo humilhado de maneira progressiva e constante, não é verdade? Aí, irmão, a gente também tinha apelido para todos os amigos. E normalmente o bullying era uma forma de humilhar. Isso é normal, é uma zoeira.
Então a gente chamava de orelhudo, baixinho. A gente dava apelido para tudo, irmão. Na nossa sala todo mundo tinha um apelido. Então a gente cresceu dentro de um ambiente que a geração vai falar assim: nossa, que ambiente tóxico. Estamos tudo vivo. Estamos tudo vivo. Agora, o que isso fez, irmão? Preparou a gente. Preparou. Porque a geração que está vindo agora não teve bullying. Geração de 2000, irmão, Deus o livre, bullying no colégio. Que absurdo. Chama o professor, irmão, nós jogava a gente no lixo do colégio. Eu não estou dizendo que isso é certo. Estou dizendo que foi um processo que preparou a gente para esse tempo. Porque veja, o bullying para acontecer era necessário algumas coisas. E que você vai entender muito bem. A primeira coisa que faz um bullying funcionar é você não gostar do apelido. Se você finge que está tudo bem, as pessoas falam: não pegou, vamos tentar outra. Não é verdade? Então a gente, para não pegar, a gente fazia só tinha uma coisa que paralisava todo mundo. É o tal de falar da mãe. Fala de todo mundo, mas não mexe com a minha mãe. Irmão, colégio público, nós saía no soco. Falou da mãe, perdeu a ética. Agora a geração de agora não teve bullying, mas está experimentando algo que a gente não experimentou: o ódio gratuito. Para odiar precisava de motivo. Hoje não precisa mais. Hoje o ódio é gratuito. E tem o pior, é que a geração de hoje fala com ódio palavras bonitas. É doentio, mas tem gente que te odeia dizendo que te ama. Tem gente que consegue destruir alguém sufocando pelo ódio, dizendo que está fazendo em nome de Jesus. E isso, irmão, tem me consumido, tem me assustado, porque a nossa geração está doente demais, emocionalmente, perdido nas suas emoções. Uma geração de emocional frágil, não suporta nada. E se não suporta nada, o que está acontecendo agora vai destruir a gente. E é isso que a gente precisa entender, meu lindo. Os próximos 10 anos, se nós não acordarmos logo, vai ser dramático para os nossos filhos. Entende que está tudo errado. Veja, eu assisti um filme agora esses dias atrás, que a lógica do filme no final é: o ser humano não precisa de um inimigo para destruí-lo, ele consegue se destruir sozinho. E o nosso tempo é a mesma coisa, igual, irmão. A gente colocou o diabo de férias. A gente não precisa mais de um adversário vindo do inferno. Não, irmão. A gente criou o inferno aqui. Duas coisas me marcaram muito nesses últimos dias. O primeiro foi uma garota, uma artista, que teve uma mudança radical de visual. E aí, irmão, me perguntaram sobre o visual dela num podcast. E eu vou falar abertamente com você. Eu só não vou falar o nome porque é desrespeito. E ela não tem eu não tenho autorização. Mas perguntaram, porque as pessoas estão achando que tem o direito de opinar sobre a vida de todo mundo, esquecendo de cuidar da sua própria vida. E aí me perguntaram: o que você acha da transformação dela? E eu no vídeo disse: eu não tenho nada a dizer. Quem sou eu para falar sobre a aparência de alguém? Ela não perguntou sobre o caráter, não perguntou sobre a conduta, não me perguntou se é pecado, se é... Não, só perguntou a aparência. Eu não tenho direito. Mas sabe o que é engraçado? É que o vídeo viralizou. Viralizou, sabe aonde? No Clube de Jesus, irmão. No Clube de Jesus pipocou. E sabe o que as pessoas diziam? Arregou. Se eu tivesse arregado, era melhor então eu atacar a menina e ficar do lado do povo que sabe julgar com muito poder e pressa. As pessoas tiveram tanta pressa em julgar pelo ódio que sentem da menina, que não observaram que a pergunta era sobre a aparência e não sobre o caráter.
Foram tão velozes em julgar que esqueceram que não estava falando sobre apostasia, mas sobre a mudança de roupa. E esse é o problema do nosso tempo. Nós odiamos os nossos irmãos, nós odiamos quem deveríamos amar. E aí agora saiu um documentário de uma outra garota na internet, e aí eu fui ver os comentários e, irmão, é de arrepiar. E aí eu assisti o primeiro episódio só para ver qual era o negócio. A menina chorando, desolada, e ela é um problema para todo mundo, mas o problema que ela é o resultado do ódio que recebeu. Talvez ela não seria aquela garota, mas o ódio filtrou o coração dela. E esse é o problema, lindo. O que me pesa na minha geração agora é saber o que? Aonde estão os que amam? Irmão, me preocupa imaginar, será que o ódio é tão maior que os que amam desapareceram do mundo? Lindo, será que... Veja, por que o ódio faz tanto barulho e o amor ressoa tão pouco? Por quê? Para pensar, lindo. Por que quando a pauta é destruir a vida de alguém, o mundo se une? Agora quando é para mudar a história de uma pessoa, todo mundo passa desapercebido. O que está acontecendo com o nosso tempo? O que está acontecendo? E aí as pessoas estão perguntando para mim: pode julgar? Pode julgar? É pecado julgar, irmão? Eu vou te falar uma coisa, lindo. A Bíblia é um manual perfeito, e ela diz que eu devo julgar. Mas a Bíblia diz que o que eu devo julgar está dentro de um quadradinho chamado fruto. O fruto eu posso julgar, a intenção jamais. Então como posso julgar alguém pelo que eu penso que ela está pensando, pelo que eu acho que ela está fazendo? E é nisso que a gente vai perdendo a autoridade. É nisso que a gente vai indo embora. E sabe qual que é o negócio? É porque o nosso julgamento não é o de Jesus não, irmão. Não, a Bíblia diz que o julgamento de Jesus é perfeito, e Jesus julgou a nossa causa, mas hoje Ele é o nosso advogado. Eu vou ser bem claro com você, meu lindo. A maneira de Jesus interagir com o homem é se colocando no lugar dele. Foi assim que a cruz aconteceu. Ele veio para viver a nossa vida e morreu a nossa morte. Lindo, eu só tenho o direito de opinar sobre você quando eu sei exatamente o que você está sentindo, o que você está vivendo e por onde você passou. E sabe o que eu observo? Que todo mundo que é atacado é exatamente o resultado do ataque que recebeu. Eu queria ser mais profundo nisso. Queria poder trazer fascículos da história que conheço, porque estou em um lugar que consigo ver sim, às vezes. Essas pessoas, eu conheço todas elas de camarim, conheço todas elas de corredor de emissora, conheço todo mundo, e todo mundo tem uma coisa em comum: resultado de ódio. E aí muda o jeito de fazer as coisas, e aí muda o discurso, e aí se volta contra, claro, porque os filhos que não querem voltar para a casa do pai, não tem problema com o pai da casa, mas com os irmãos que ficam nela. Meu lindo, eu preciso abrir os teus olhos de maneira urgente. Se nós não começarmos a fazer mais barulho do que o ódio, seremos sufocados por ele. Deixa eu ser mais específico com você. Comece a dar barulho para o amor que nutre o teu coração. Lindo, se o ódio faz barulho, o amor tem que começar a fazer muito mais. O amor de Jesus é o antídoto para todo o ódio que no mundo existe. Irmão, Jesus é o antídoto porque é o próprio amor. Então precisamos fazer barulho do amor que carregamos. Lindo, não tenha vergonha de dizer: eu te amo, Jesus, tu é o amor da nossa vida. Não tenha vergonha de dizer para quem está na tua vida todos os dias que você ama ela, que ela é importante para você. Comece a dar barulho pro amor, comece a dar nome, comece a colocar mais alto, comece a colocar em todos os lugares, porque se nós não fazermos barulho, o ódio vai fazer a gente pensar que venceu, e em nome de Jesus ainda não venceu. Sabe, a esperança que eu carrego é: enquanto o evangelho de Jesus estiver sendo pregado, o ódio não vai vencer.
Não, 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 não. O amor de Jesus é perfeito. Ele é justo e Ele nos livra. Então deixa eu te dizer, lindo, a gente precisa fazer mais barulho do que quem odeia. E veja, eu vou ser pontual com você. Entre numa página de fofoca. Entra lá e procure algum elogio. Procure lá, tente procurar. Vai ter gente no meio que vai dizer que ama. Vai ter gente no meio tentando ajudar alguém. Mas só tem gente destruindo o outro. E o problema disso agora não é mais só quem odeia, mas a geração que nasce a partir disso. E se nós não protegermos os nossos filhos, se nós não guardarmos a nossa casa, os nossos filhos serão escravos desse sentimento e serão iguais. Posso falar uma coisa para você? Na nossa casa, nós somos completamente intencionais. Eu vou te dizer como. Eu e minha esposa nunca brigamos na frente dos nossos filhos. Esses dias eu levantei a voz dentro de casa, que eu estava em outro cômodo. O João entrou no meu escritório e falou: pai, por que você gritou com a mãe? Falei: não, filha, porque a mãe não está ouvindo. Aí ele falou: eu vou lá chamar ela. Ele disse: pai, aqui em casa a gente não grita. Aí, meu lindo, eu peguei esses dias o chinelo e mostrei para ele. Falei: para que serve? Ele falou: não sei. Peguei meu cinto, mostrei para ele. Falei: para que serve? Ele disse: eu não sei, pai. A gente consegue ensinar um filho com amor, disciplina, mas amor, tirando o ódio da receita. Eu vou continuar mais coisa para você saber. Deixa eu abrir um pouquinho da minha casa para você. Nós não mentimos para o nosso filho. O que é não mentir? É dizer, se a gente vai ir mesmo que esteja chovendo. Entende? Palavra. Então, quando a gente diz sim, ele sabe que é sim. Se a gente diz que dói, dói. Outra coisa, e isso é o mais importante, se nós entendemos que o antídoto do ódio desse mundo é Jesus, que é o amor perfeito, precisamos colocar Jesus dentro dos nossos filhos. Urgente. Os nossos adolescentes, urgente. Essa mensagem, ela tem que rodar no grupo de todos os pais da nossa nação. Os filhos precisam ser protegidos. Sabe por quê? Porque são os suicidas de amanhã se não forem guardados nas suas emoções. Serão os desistentes de amanhã. Isso me doeu essa semana, vendo o nível de maldade que um ser humano consegue chegar com o outro. Chega de ter tanto barulho. Proteja os nossos filhos, proteja as tuas emoções logo. Sabe, os meus filhos dentro de casa, a gente fala sobre Jesus para eles. Se você perguntar para o meu filho mais velho, dizer o que é ser rico, ele diz: é ter Jesus dentro do coração. Ele anda com um carro maneiro, a gente tem uma casa boa, mas ele já entendeu que riqueza não tem a ver com esse mundo, tem a ver com aquilo que mora aqui dentro do nosso coração. Proteja os seus filhos. Proteja, sabe por quê? Porque quando eles saírem para o mundo, eles vão precisar de suporte emocional, mais do que espiritual. É difícil isso, mas é porque uma vida emocional destruída é impossível de construir uma vida espiritual saudável. Lindo. O ódio está aí. Estão dizendo que a mulher é feia, estão dizendo que você é estranho. Irmão, eu tenho um pavor. O pior que eu leio. Deixa eu ver uma menina linda, postou uma foto, e aí o pessoal dizendo embaixo nos comentários: tá horrível, não sei o que. E eu imagino a cabeça daquela menina que vai ter que fazer outro procedimento, porque aquilo filtrou o coraçãozinho dela. Dentro da nossa casa, antes de dormir os nossos filhos, a gente deita na caminha deles e diz: fala para o papai o que você é. Aí eles dizem: forte, corajoso, bonito, cheiroso, amado, escolhido.
O que é isso? Eu estou protegendo a identidade deles. Quando alguém falar que eles são feios, eles vão dizer: não, aprendi com meu pai a me enxergar da maneira certa. Eu sou lindo, foi papai do céu que fez. Entende? A gente precisa pegar essa geração agora e trabalhar na identidade deles rapidamente, protegê-los. Quem é da década de 90 aqui, os velhinhos cascudo? Você, o bullying te treinou. Irmão, eu vou falar agora pra você. Comigo, pode falar o que quiser, estou vacinado já. Inventa coisa, conta mentira, e página de fofoca, e o povo do Clube de Jesus perturbando, e tem gente de ataque de tudo quanto é lado. E eu estou de boa. Porque eu tenho identidade. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. Eu sei do chamado que eu carrego. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a família que Ele me deu. Eu sei os filhos que Ele colocou para me cuidar. Eu sei o chamado que tenho. Então está tudo bem. Pode falar, fala com a mãozinha. Não brigo com ninguém, deixa o pau torar. Agora me preocupa as pessoas que eu estou pregando agora. Me preocupa vocês. Me preocupa o coraçãozinho de vocês que estão experimentando isso e talvez chegaram agora na vida e não sabem como reagir. Meu lindo, tem uma forma simples de resolver as coisas. O amor tem que começar a fazer mais barulho, e nós precisamos proteger a identidade dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e da nossa geração. Para de atender padrão dos outros, para de tentar ser quem você não é, para de tentar agradar, para de tentar, irmão, não adianta. Você, claro, com você, meu lindo, no mundo vai ser assim, ó. Todo mundo é igual. Sempre vai ter alguém que vai odiar você sem motivo nenhum. E quem te odiar sem motivo nenhum vai dizer o que você precisa fazer. Aí, se você cair na besteira de tentar fazer o que quem te odeia diz que você precisa fazer, você vai fazer e vai descobrir que por trás daquele ódio nunca teve amor, e a pessoa vai desaparecer. E aí você vai ser a cópia do que quem te odeia formatou teu coração para ser. E aí você vai descobrir que vai ter outra pessoa que vai odiar você por aquilo que você foi formatado por quem odeia se tornar. Aí você vai dizer: meu Deus, então quem eu preciso ser? Seja quem Deus quer que você seja. Não importa o que dizem, não importa o que falam, não importa o que contam, o que especulam. Você é a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas, e o propósito dele está sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Não deixe a maldade dos outros filtrar a pureza do teu coração. Ponto. Isso cura. Quando eu protejo meu coraçãozinho, a maldade chega e vai embora. Porque lembra do apelido? Só pega quando a gente não gosta. O ódio só nos atinge se os nossos pontos fracos estiverem abertos. Agora, se o nosso coraçãozinho está guardado em Jesus, somos o antídoto que o mundo precisa. Fala para quem está pertinho de você. Fala para ele, pode falar, olhando na baguinha do olho dele. Se tiver alguém bonito, fala para ele. Se não for, não precisa. Olha o bullying. Fala para ele: você é o antídoto que Jesus colocou no mundo. Faça barulho. Não é que o ódio é mais barulhento, é que o amor é mais silencioso. Entende? Mas se nós juntarmos as vozes, se nós mudarmos as posturas, se a gente começar a cortar o mal pela raiz, ele vai perder a força. Quando cortamos o mal pela raiz, ele perde a força. Faça barulho do amor. Jesus, eu te amo. Jesus, tu é o amor da minha vida. Eu só sou quem eu sou porque o Senhor me escolheu. E eu não tinha motivo nenhum, Jesus. Eu sou ruim demais, mas o Senhor me amou de um jeito tão incrível.
que não teve como eu não me entregar a você. Jesus, eu te amo. Oh, minha vida, minha esposa maravilhosa, gata, gostosa, tudo de bom. Foi Deus que deu você para mim e eu só tenho olhos para você. Você é a mulher da minha vida e ninguém nunca vai tirar o teu lugar. Ô João, ô Noah, ô meu lindo, ô Serena, tu é o ponto fraquinho do pai, minha filha. Eu te amo. Eu te amo, João. Eu te amo, Noah. Pai, mãe, eu amo vocês, meus amigos mais chegados que irmãos. Ai, não vou falar pra dar ruim. Ei, lindos, eu amo vocês. Barulho! Vai barulho! O amor tem que fazer barulho. Eu amo você. Deus abençoe você, a sua casa. Deus abençoe a sua família. O amor precisa fazer barulho. Deus abençoe. Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, Jesus maravilhoso. Nossa, que natural, que... Onde vocês estavam, gente? Estamos em Itajaí. E essa é a série Sabedoria. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você durante essa série. Nós vamos nos ver por 8 semanas. Todos os dias, de segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Jesus para você por aqui. Aliás, não começou agora e não vai terminar. Nós já estamos aqui há 5 anos, sem falhar uma segunda-feira. Então eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, bebê. Se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos chegando a quase 10 milhões de inscritos. Loucura! Ó, e nessas alturas do campeonato, eu acredito que deve estar faltando lá uns 800 e pico. 800 mil pessoas, só isso, mais nada. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha essa mensagem. E essa mensagem curte, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo de WhatsApp. Nem que seja para dar uma indireta para alguém, mas manda. Quanto mais longe a mensagem for, melhor, e o nome de Jesus é glorificado. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a mensagem. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Pela primeira vez, eu acredito, na minha vida, eu vou ministrar sobre essa história. E eu vou dizer que fiquei até surpreso de nunca ter parado aqui. Mas como disse no começo, como disse só para vocês, não somos nós que escolhemos o que vai para a mesa. Quem escolhe é o dono, e hoje essa é a escolha. Uma história sobre... Bom, eu vou contar para você. 9 e 6. Isso aqui é o meio para o final da história. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu avô, e tu
comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Essa é uma das histórias da Bíblia, como milhares de histórias do nosso tempo, que o começo é trágico demais a ponto de a gente imaginar a possibilidade de uma esperança, de uma reviravolta, de uma história diferente. A gente está muito acostumado com o Jó. Jó era um homem rico, milionário, que perdeu tudo. E aí a Bíblia diz que Deus restaurou ele. Agora, quando a gente fala de Mefibosete, o começo dele não é extraordinário, o começo dele já é extremamente trágico. E é tão trágico que nos rouba a possibilidade de qualquer esperança sobre acerca desse personagem chamado Mefibosete. Veja, não tem só um Mefibosete na Bíblia, então eu só quero que você entenda: o Mefibosete que vamos falar é o filho de Jonatas. Vamos compreender. Lembra de Davi? Davi todo mundo conhece. Davi é um célebre personagem do Velho Testamento, o maior rei de Israel, o homem que mais venceu batalhas, que nunca perdeu uma guerra. Um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Aliás, não é só a Bíblia que o chama porque quer, é porque Deus disse que ele era quando foi ungí-lo a rei. Só que entenda bem, Davi assumiu um reinado de um homem chamado Saul, que foi um grande rei, mas foi rejeitado por Deus por conta de suas atitudes. Bom, a história é essa: Davi assume um reinado no lugar de um homem chamado Saul. Só que Saul tinha um filho, veja, parece novela mexicana. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Então, talvez, se Mefibosete você nunca ouviu, Jonatas você talvez saiba quem ele é: o melhor amigo de Davi. Um garoto que se apaixonou pelo homem de Deus que Davi era e devotou a sua vida e ajudá-lo a cumprir o propósito que Deus o tinha para ele, mesmo sendo ele filho do rei anterior. Jonatas e Davi, uma amizade incrível, uma amizade assim que para nós é um grande exemplo. Quando você estuda sobre Davi e Jonatas, sobre lealdade, você aprende de sobremaneira. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando eles estão nessa amizade, em 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia nos relata que Davi fez um pacto com Jonatas, que ele nunca iria desamparar a descendência dele. Bom, essa é a história. Agora, o que você precisa saber é o que Deus havia predito aconteceu. Davi se tornou o rei de Israel. Mas antes desse reinado acontecer, Jonatas e Saul morreram em uma guerra. Olha que loucura. Morreu em uma guerra, os dois juntos. A notícia chegou e havia um bebê de 5 anos que, quando souberam da notícia, ao correr com o garotinho, esse garotinho caiu do colo. O nome dele é Mefibosete. Olha onde a gente está chegando. Mefibosete caiu no chão, e quando ele caiu no chão, quebrou os pezinhos, e aquele dia tornou Mefibosete aleijado. Então perceba, esse garoto era da descendência real. Era um garoto que provavelmente seria um rei, se parássemos para pensar que a lógica seria de pai para filho. Mas já estava quebrando isso em Jonatas. Não seria Jonatas o próximo rei, seria Davi. Então ele já não é mais a possibilidade de um rei, e agora ele é um aleijado sem pai, sem avô, sem história. Toda a história foi destruída. Um novo rei assume, tudo é apagado. E aí a Bíblia diz que esse garoto, Mefibosete, não fica em Jerusalém. Ele vai para um outro lugar chamado Lodebar. Lodebar, o significado é seco, sem pasto. Então essa é a história. Mefibosete, um garotinho de 5 anos, fica aleijado, vai morar num lugar ruim, péssimo. E é isso o final da história. Tudo para dar errado, tudo para não acontecer. Eu não sei se você compreende o que eu vou te explicar, mas tem pessoas que nascem no berço de ouro. Você sabe do que eu estou dizendo.
que tem tudo para dar certo na vida, para prosperar. Agora tem pessoas que desde o seu nascimento as coisas parecem que tem tudo para dar errado. Você não consegue acreditar na possibilidade de salvar, de ver alguém dando certo dentro de um cenário de tanto horror. E quantas histórias nós conhecemos assim? Quantas vezes somos repetidos de circunstâncias que nos mostram que se você não nasceu no lugar ideal, não tem como nada acontecer com você. Ou como se você tem um marco já começando de tragédia, talvez aquilo seja a sucessão da sua história. E aí a Bíblia vem e joga na nossa cara uma história de um garoto de 5 anos que já está aleijado, que não tem mais história, que não tem mais possibilidade, e é jogado num lugar chamado Lodebar, no pior lugar para alguém crescer com esperança. Ponto. Essa é a lógica. Só que aí olha que incrível, a Bíblia diz que Davi, com o passar do tempo, um dia, dentro do palácio real, chama por um dos servos de Saul, chamado Ziba. Esse servo chega até Davi, Davi é o rei, e ele pergunta: um dia eu fiz uma promessa para Jonatas, e lembrei dessa promessa que fiz, e gostaria de saber, existe alguém da descendência de Jonatas cujo qual eu possa demonstrar bondade e misericórdia? Aí Ziba diz: tem alguém. Quem é? Aí ele diz: Mefibosete. Conta para Davi, Mefibosete era um garoto, filho de Jonatas, que quando soube da notícia dos pais, a babá que correu com ele no colo deixou cair no chão. Ele ficou aleijado e hoje ele está em Lodebar. Aí, para mim é maravilhoso. A Bíblia diz: Davi falou para Ziba: pois mande chamar. Vamos de novo. Vem comigo, Bárbara. A Bíblia vai dizer vem comigo, Itajaí, pelo amor de Jesus. Olha só, uma história está prestes a mudar. Davi diz para Ziba: mande-o chamar. Quando tem muito filho de rico junto. Mas olha, chamaram o Mefibosete. Só que veja que loucura. Mefibosete está prejudicado emocionalmente, fisicamente, abandonado. Então agora de repente o rei lhe chama. A cabecinha dele está assim: bom, o rei quer exterminar o resto da linhagem do meu avô. E aí ele chega no palácio com muito medo, horrorizado do que poderia acontecer. E aí Davi diz para ele: Mefibosete, não tenha medo. Eu não te chamei aqui para outro motivo, senão por amor e misericórdia sobre o teu pai, Jonatas. Veja o detalhe. Ele vai colher de algo que nunca plantou. A aliança não foi com ele, a aliança foi com o pai dele. Ele vai experimentar o que não merecia. Ele vai viver o que não sabia que poderia acessar. Ele vai entrar em um lugar que nunca imaginou entrar, ou que jamais passaria pela cabeça dele que um dia chegaria. E o nome disso é graça. Aleluia. Eu vou explicar para você da forma mais poderosa que existe o significado da palavra graça. Essa palavra que ouvimos milhares de vezes na vida, dizendo: Deus é um Deus de graça, Deus tem graça sobre nós. Encontramos graça ao olhar de Deus e a gente diz: o que significa? Bom, é isso aqui o significado: colher do que não plantou, viver do que não merecia, entrar no lugar que nunca entraria, poder desfrutar do que não era para ele, mas alguém lembrou-se dele de graça. Aleluia. Meu príncipe, você é alvo de
graça. Quando você vive do amor de Jesus, você vive de algo que nunca mereceu, que não pagou o preço, que não tinha como acessar, que não merece, que não é digno, que não poderia alcançar, mas Ele disse: vai viver graça, favor imerecido. Mas vamos lá, vamos voltar à história. Eu gosto de novela, série. É que novela é coisa do passado, não é verdade? Eu sei. Eu não assisto novela, mas série, todo mundo é viciadinho aqui. A Bíblia vai dizer que Davi diz para ele: não precisa ficar com medo. Eu te chamei aqui para exercer graça sobre você, pelo que prometi para o seu pai. Aí a Bíblia diz que o menino, o Mefibosete, jovem, diz para ele: o que eu fiz para você, para me trazer aqui? E ele se compara a um cão, a um animal. Ele diz: eu sou como, em algumas traduções diz, um cão doente, um animal sem valor. E essa é a identidade desse garoto, sem valor, sabe, perdido em suas emoções, sem esperança, sem conseguir acreditar que ele poderia alguma coisa, que ele não merecia aquele lugar. E aí Davi, mediante tudo isso, chama Ziba e diz: Ziba, restitui a ele todas as terras de Saul. Calma, vamos de novo. Primeira coisa, tira ele de Lodebar. Segunda coisa, restitui a ele todas as terras de Saul. Terceira coisa, os filhos e a descendência dele serão servidos por você e sua família. Ele está dizendo: Ziba, você não trabalha mais para mim, agora você trabalha para ele e para a família dele. Eu não vou cuidar só dele, eu vou cuidar dele e da geração que vem depois dele. Calma, tem mais. E você, Mefibosete, vai comer na minha mesa todos os dias da sua vida. Lindo, isso aqui para mim é o Evangelho. É o Evangelho explicado da maneira mais poderosa. Quando Deus nos achou, nós estávamos abandonados, esquecidos do mundo e dos homens, sem esperança. E Ele disse: vem aqui, chama ele. Aí a gente chega e ele diz: eu vou restaurar a tua identidade. Você pensa que não vale nada, mas você vai comer na minha mesa. Sabe quem comia na mesa? Quem era do principado, os filhos do rei comiam na mesa. O Senhor Jesus está dizendo, o que nós estamos ouvindo é: você não vai só ser movido de um lugar de miséria para um lugar de prosperidade. Você não vai ser só tirado de um lugar de humilhação para um lugar de honra. Você vai ser aquele cujo qual vai sentar na minha mesa. Você vai... Eu vou ficando ansioso. E aí ele diz: e você não precisa se preocupar. Agora eu vou cuidar de você. O meu servo Ziba vai ser o teu servo. Aí a Bíblia vai dizer quantos servos tinham, quantos eram da família de Ziba, quantos eram os servos que serviriam. Muita gente, todo mundo sendo deslocado só para cuidar da vida do Mefibosete. Aí Mefibosete está... Ele diz: não, acabou. Ô Ziba, todo mundo aqui come nas suas casas, mas ele todo dia traz para cá, vai sentar comigo, vai comer comigo. Eu vou cuidar dele, da geração dele, de quem vier depois. A sua família está destinada a isso, vocês vão cuidar dele. Meu lindo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem que ter um negócio nisso tudo. É que normalmente ouvimos a seguinte palavra: Deus lembrou de você. Você ouviu isso? Quantas vezes alguém diz primeiro: ou fui esquecido por Jesus, Jesus me esqueceu. Tem muita gente assim, não tem? Dramático. Eu tenho 3 filhos, irmão. Um é o dramático da história. O dramático é o Noah, o do meio. O do meio, irmão,
ele mudou a minha forma de educar. Porque se eu educasse ele da maneira do João, ele não ia aguentar, irmão, porque o pai tá brigando comigo. Quando eu começo a brigar com o João, ele começa a dizer: pai, eu não fiz isso, tá, pai? É que tem os filhos da casa do pai, tem gente que é mais dramático. Talvez você seja um desses. Porque Deus não me ama, porque Deus não me fala comigo, porque Deus gosta de todo mundo, de mim não, Deus me esqueceu. Então aí alguém diz pra você ter esperança: Deus lembrou de você. Aí a gente fica: que alegria. Então eu tenho uma palavra muito ruim. Nossa, vou falar olhando pra câmera. Deus não lembrou de você. Porque só lembra alguém que um dia esqueceu. E Deus jamais esqueceu de você. Ele sabe quem você é, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o seu nome e Ele se importa com você. A graça, o amor, o favor de Jesus estão com você desde sempre. Não é que Ele não lembrou, que não viu, é a gente que não percebeu ainda. O amor dele nos cerca, o amor dele nos envolve, a graça dele nos envolve. A nossa identidade é restaurada, a nossa geografia é transformada e o nosso lugar de honra é devolvido. Só acontece isso quando Jesus está na história. Lembre-se, não tem como Deus esquecer, porque Ele é Deus. Aí isso começa a curar o quê? Nossa identidade. Porque na cabeça dele é Davi que está lembrando, mas não é Davi que está lembrando, é Deus que não deixou Davi esquecer. Vamos melhorar. Lindo, a gente acredita às vezes que Deus não se move através de pessoas. Mas sim, Deus se move através de pessoas. Quando alguém lembra de você, foi Deus que não o deixou esquecer. Eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que 3 coisas aconteceram de maneira automática quando Mefibosete chega. E a primeira delas é a identidade. A identidade é a coisa mais importante do ser humano. Identidade é o que você acredita sobre você. E isso aqui é a coisa mais importante e a mais dolorida do ser humano. Porque nós temos uma série de complexos que nos envolvem. Todos nós aqui temos as nossas próprias histórias. As histórias de criação, as histórias da vida. E essas histórias, todas elas em algum momento dão uma lascadinha nessa nossa identidade. Então chega um momento da nossa vida que ter uma identidade bem firmada é um divisor de águas. E o que é essa identidade bem firmada? Quando eu não acho que sou, quando eu tenho certeza do que eu sou. Quando eu tenho certeza do que eu sou, eu me movo no mundo com confiança. Não é qualquer coisa que me afeta, não é qualquer coisa que me paralisa. Agora, quando eu não sei o que sou, qualquer coisa me afeta, qualquer coisa me paralisa, qualquer coisa me bloqueia, qualquer coisa faz eu querer desistir. É isso. Então a primeira coisa que Deus faz no homem, quando o traz para perto, Ele restaura a nossa identidade. Oh, aleluia! Ele restaura a certeza de quem somos. E isso acontece através de uma atitude. Veja, Davi com Mefibosete fala: eu não vou só cuidar da tua descendência, você vai comer na minha mesa. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não vou fazer caridade por você, eu vou resgatar o teu lugar de direito. Deus não quer fazer ação de caridade com você, meu lindo. Deus não trabalha com Pix, não. Deus não quer ajudar você a comprar o gás. Deus não quer ver você mudar de casa nova. Não é sobre isso. O que Deus quer é que você volte a acreditar o quanto Ele ama você, o quanto você é importante para Ele, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. E isso se chama identidade, porque sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Quem
quem você é mais importante do que o que você tem. Eu sei quem eu sou filho de Deus, aleluia. Irmão, tive uma criação durante muito tempo que não foi saudável, mas quando Jesus me encontrou, eu tenho uma autoestima alta, irmão. Eu não me acho, eu tenho certeza. Eu sou lindo, sou no meu padrão. Tem um monte de padrão. No meu, top. Sou inteligente, sou amado, sou escolhido. Os irmãos todos assim, se acha? Não, eu tenho certeza. Vamos exercitar quem você é. Eu faço isso com meus filhos, vou fazer com vocês pela primeira vez. Diga comigo, eu sou abençoado. E diga, eu sou amado. Diga, eu sou escolhido. Diga, eu sou o Filho de Deus. Isso muda a maneira que a gente vive a vida, bebê. Muda tudo. Eu tenho certeza que fui comprado com sangue precioso e valeu muito. Não me meto em coisa não, qualquer coisa não. Isso é restaurador. Por isso que o propósito de Deus na palavra sempre é nos ensinar o caminho. E o caminho é muito claro com Davi. Primeiro, vamos resgatar a identidade do menino. Segundo, vamos cuidar da descendência dele. Lembra da palavra? Porque nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Eu quero falar para você, meu lindo, Deus não vai só cuidar de você, Deus não vai só abençoar você, Deus não vai cuidar só do teu coração, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar da tua esposa, Deus vai cuidar do teu marido, Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar dos teus netos, Deus vai cuidar da tua geração. Quando Ele entra na história, Ele não muda só você, Ele muda tudo que vem a partir de você, porque quando estamos nele, todas as coisas são novas, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Uau! De geração em geração o Senhor vai cuidar de você e da sua descendência. Aí a terceira coisa, ele diz pro meu Mefibosete: meu Mefibosete, tu chegou pobre, mas agora tu é dono de todas as terras que eram de Saul, teu avô. Mefibosete, só tem como trazer as escrituras? Só porque eu nem sei o que o meu avô tinha, porque eu nunca desfrutei de nada disso. O senhor tem que me mostrar o que é que eu vou possuir, porque eu nunca nem vi. O senhor tem como só dar um teaser, assim, pelo menos colocar no GPS, mandar a localização, para eu saber o que é, porque eu nunca nem sequer sonhei com isso. Uau! O senhor só manda a Ziba me lembrar dos lugares. Só que aí, entenda, ele sabe o que tem, mas não vai precisar ir para lá, porque o lugar dele é na mesa do rei agora. Ele pode ir aonde quiser, mas ele sempre vai voltar para o melhor lugar, porque não é sobre o que você tem, é quem você é. Fala para quem está pertinho de você, fala, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Eu sei que tem rico do teu lado, pode falar para ele, não estou nem aí. Irmão, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Não importa as posses, importa o coração. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é, Ele quer que você saiba quem você é. E tudo isso por graça. Você pensou que estava esquecido, mas o Senhor sempre soube onde você estava, só que mandou te chamar. Eu quero
declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Eu quero declarar uma nova história. Uma nova história onde o teu passado não importa, onde o teu presente é curado, onde a tua identidade ela é reestabelecida. Você não é quem os outros dizem que você é. Você é o Filho de Deus, o Filho do Criador, aquele que te amou tanto a ponto de entregar o Filho dele na cruz do Calvário por você. Ai, o seu futuro, bom, o seu futuro é parte da nova história que Deus tem para você. Você vai acessar coisas que nunca imaginou, vai entrar em lugares que nunca acreditou que entraria, vai pisar em lugares que jamais imaginou que pisaria, e tudo isso por um motivo: graça, favor imerecido. Deus olhou para você, sabe que você não merece, que você não plantou o suficiente, não era para você, tinha gente melhor no teu lugar, mas Deus te escolheu. Então, lindo, aproveita, você é o filho do chefe. Thank you, Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor deixa a gente viver coisas que não merecemos, a dar para os nossos filhos coisas que nós não tivemos, mas que nos alcançou. Jesus, eu quero declarar que essa mensagem vai ser a ferramenta de cura da identidade de milhares sobre a nossa nação e fora dela. É isso que o Senhor faz quando nos acha, Jesus. E o Senhor nos achou. Nossa identidade, Jesus, é firmada na Tua palavra, não no que dizem sobre nós. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Jesus, não nos deixa sentirmos que estamos sozinhos, Pai. Não nos deixa sentir que fomos abandonados e esquecidos pela vida. Senhor, não nos deixa acreditar que porque começou ruim, é assim que vai terminar. Porque mais importante do que como as coisas começam é de como elas terminam. Jesus, o Senhor está presente. O Senhor não se esqueceu. O Senhor nunca se esqueceu. Jesus, muda vidas agora. Restaura histórias que foram perdidas no tempo. Restaura histórias que começaram de maneira tão dramática que não tem esperança de ter uma mudança de paradigma. Jesus, entra na história agora. A graça encontra agora os lares, Senhor Jesus, as famílias, os corações arrebentados de complexos de inferioridade, que não acreditam na possibilidade de algo novo. Sim, Tu és o Deus de histórias novas, de histórias sobrenaturais. É isso que cremos e é sobre isso que oramos, no Teu nome, Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para que você comece o seu dia e a sua semana de uma maneira extraordinária. Eu quero te pedir um favor antes do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rápido, dá uma olhadinha aí se você ainda não é inscrito. Isso, se você ainda não é, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. E claro, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo que você puder. Isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. E no fim, é isso que importa. É tudo sobre Jesus. E o nome dele é glorificado e vidas são transformadas. Vamos pro vídeo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, verso 48, diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer. Eu vou dizer algo para você em
interessante. A Bíblia, os evangelhos, se você observar, em tudo existem sinais da passagem de Jesus, sinais do amor de Deus, sinais do amor, da misericórdia, da justiça. Existem sinais agora que nós estamos vendo da volta de Jesus, do final dos tempos. Uma das perguntas que eu mais recebi agora na pandemia foi se o que nós estamos vivendo é um sinal. E sim, é um sinal. É um sinal que algo está muito errado com o ser humano. Porque tudo, antes de acontecer, dá um sinal. Se você ver a natureza, antes de uma grande catástrofe, a natureza já deu sinais. Se você olhar para uma quebra financeira de uma grande empresa, antes de ela quebrar, ela já deu sinais que quebraria. Se você olhar para um casamento que acabou e de maneira crítica analisar, você vai perceber que antes de ele acabar, ele já tinha dado sinais que estava acabando. Ou seja, tudo, se nós olharmos de maneira dissertiva ou com discernimento, nós vamos encontrar e identificar sinais. Essa mensagem é interessante. Eu estava num dia conversando com um amigo meu e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez refletir e caminhar até aqui, nessa palavra. Ele disse: David, eu estava descendo a serra, voltando para casa, quando de repente acendeu uma luz no painel do meu carro, uma luz laranja. Essa luz acendeu e eu não entendo nada de mecânica, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí ele disse: no centro do painel apareceu uma mensagem: a sua velocidade será reduzida a 80 km por hora para preservar o motor do veículo. E foi isso que aconteceu. O carro baixou o giro e chegou a 80 por hora, e por mais que ele acelerasse, o carro não ia. Ou seja, o carro deu um sinal, o carro se autoprotegeu, porque o sinal é um aviso para mudar a postura. A postura foi alterada e o carro foi preservado e o motor não fundiu. Uau! Eu sei que talvez você fique assim: não, o que isso tem a ver? Eu também sou assim às vezes. A gente às vezes não observa os sinais. Eu, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade e eu estava num momento com o Senhor Jesus muito especial. Eu estava numa campanha de oração, onde eu saía da faculdade, pegava o carro e ia para esse lugar orar, um monte de oração. E eu fazia isso durante alguns dias, e naquele dia eu saí de dentro da faculdade, entrei no meu carrinho. Eu tinha um Fiat Uno 2001 na época. Eu entrei dentro do meu carrinho, liguei e fui na BR. Eu ia orar. De repente acendeu uma luz vermelha no painel. E eu devia ter ouvido, visto, percebido, prestado atenção. E eu olhei para o sinal, eu vi na verdade. E aí que está, eu vi o sinal, mas subestimei o sinal. Continuei acelerando, porque eu tinha um compromisso. Eu ia orar. E eu estava aqui. Assim que o Uno faz.
E de repente fez assim, ó. Pá, 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 pá. Eu falei, ai meu Deus do céu. Amor, mano, desligou tudo. Encostei na rodovia, o carro esfumaciando tudo, fumaça para dentro, fumaça para fora. E eu desesperado, falei, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fui ligar o carro não ligou mais. Aí liguei pro meu pai. Ô pai, eu tô aqui no tal lugar. O pai, me socorre, pai, o carro estragou. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu tô lá esperando, meu pai chegou. O pai chegou, André, olhou o carro, abriu o capô. O motor tava igual um gato. Tava assim, ó. Meu pai falou assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. A bomba de óleo queimou, parou de lubrificar o motor e o motor fundiu. Aí o meu pai olhou para mim e fez a seguinte pergunta: filho, não acendeu nenhuma luz no painel? Aí, irmão, eu não estava tão bem convertido na época. Ah, sério. Eu falei, uma luz? Como assim, pai? Um sinal? Não apareceu nenhum sinal no painel, nenhuma luz piscou? Não. No outro dia eu estava na frente do mecânico e tive que mentir de novo. O mecânico falou para mim, mas não acendeu nenhuma luz do painel? Aí eu disse, eu acho que o sensor podia estar queimado. Conclusão, anos depois eu falei pro meu pai, pai, acendeu uma luz no painel e eu ignorei. E o meu pai disse para mim, eu sabia. Porque sempre dá um sinal. E aqui mora o centro desta mensagem. Nunca quebra de repente, nunca estraga de repente, nunca é de repente. É uma história que dá sinais. E que todas as vezes que a gente percebe um sinal que algo vai dar errado, e mesmo assim a gente continua, pode ter certeza, se deu sinal de dar errado, vai dar errado. O fato de você ignorar o sinal não torna evitável a tragédia, o fracasso, o divórcio, a angústia, a decepção. Deu sinais, eu vi os sinais, mas quando escolho ignorar os sinais, eu arco com as consequências da dor que vou ter. Porque quando deveria parar, não parei. Quando deveria baixar o ritmo, não baixei. E isso é a nossa vida. E Jesus fez nós de maneira perfeita. Talvez você não percebe, mas nós somos tão perfeitos que o nosso corpo nos dá sinais. É tão absurdo que o nosso corpo dá sinais de maneira constante sobre a nossa saúde, sobre nós o tempo todo. Quer ver uma coisa? Quem aqui já ficou ansioso? Olha, quem? Sério? Seres humanos. Você já sentiu o coração apertar? O nosso corpo dá sinais. Isso é um sinal. Você já ficou apaixonado? Quem aqui? Eu vivo apaixonado, irmão. Mas eu tive cenas assim, sabe? Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar hoje. Minha mãe quase morreu. Eu tinha 16 anos. Mas sabe o que aconteceu quando eu vi a minha esposa? Meu coração fez assim, ó. Acelerou. E eu senti o peito assim, sinais. Você já ficou muito triste? Uma lágrima correu no rosto? Isso tudo é sinal. Só que existem sinais no momento
e existem sinais que antecedem. E aqui é a questão importante. Assim como a nossa vida física dá sinais, nosso espiritual também. Assim como o nosso espiritual dá sinais, na nossa vida conjugal, nossos amigos também dão sinais. Nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para olhar e identificar os sinais e tomar posturas diferentes antes que o pior aconteça. Eu vou falar uma coisa para você: na vida espiritual é muito fácil descobrir os sinais que algo está errado. Olhe para você, examine você. Se você examinar você, você vai encontrar sinais e vai ter posturas novas para tomar. Quer ver? Olha para você. Antes eu tinha prazer, eu orava todos os dias, eu acordava de manhã e eu sentia a presença do Espírito Santo, eu ia feliz trabalhar. E agora de repente eu não tenho mais o mesmo prazer. Antes eu acordava e eu cantava canções, eu tinha vontade de buscar a presença, e eu não tenho mais isso. Eu não... um sinal. Antes eu acordava cheio do Espírito Santo, antes de dormir eu dobrava os joelhos e eu agradecia. Não fez mais? Sinais de que a sua vida espiritual está em declínio. Só que aí que está. Aqui às vezes dá para você fazer isso aqui, mas tem gente que espera fazer isso aqui, lá no poço. Casamento é igual. Lembra quando você casou, meu lindo? Você chegava lá em casa aqui, pá. Vocês não? Maravilhosa, top, te pego hoje, aleluia. Não? Uai, só eu que sou assim? Vocês estão tudo fingindo. Não, irmão, o negócio é tempestade no deserto. Deus é fiel. Já ligo, tô chegando, aleluia. Sabe, quando isso que era uma constante acaba, é um sinal. É um sinal que uma rota precisa ser convergida. E esse é um negócio que parece tão simples e tão simplório, mas que a palavra já diz: os sinais são importantes. Então olhe os sinais. Se algo está saindo do eixo, toma uma postura, volta. Mude a forma, mude o jeito, altere o método, crie uma coisa nova. Mas não pode deixar e ignorar os sinais. Lembra, a luz vermelha acendeu e eu continuei acelerando como se nada tivesse acontecendo, mas o carro deu um sinal: para! Na nossa vida, se nós olharmos de maneira crítica, intencional, sinais em todas as áreas apontam lugares onde precisam ser melhorados. Se nós olharmos para a nossa vida espiritual, existem sinais que precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor. Se olharmos para o nosso casamento, haverão sinais dizendo: você precisa ser mais carinhoso, você precisa dedicar tempo de qualidade. Se nós olharmos para os nossos filhos, eles estão dando sinais: você tem que soltar essa porcaria de telefone e ficar mais com seus filhos. Os sinais estão aí, estão escancarados, e a gente está tampando os olhos como se nada tivesse acontecendo, ou pior, como se tudo estivesse bem, e os sinais estão gritando: pá, alerta, está com problema. E a gente está continuando, sendo que se olhássemos e levássemos a sério, tomaríamos uma postura diferente, corrigiríamos a rota e o acidente seria evitado. Sinais acendem para ser apagados. Eu tenho um carro agora que ele acende quando o pneu está murcho. Então eu sei que se aquela luz está acesa, eu só posso andar quando ela apaga, porque senão eu destruo o pneu do carro. Simples, não é? Mas tem gente que vê a luz do pneu murcho na vida e continua andando como se ele tivesse cheio. E aí a gente chega aos finais das histórias: divórcio, abandono, infelicidade, angústias que foram provocadas justamente por a gente ignorar os sinais. Olha, meu filho, eu tenho meus 2 meninos, né? Sabe o que é engraçado?
quando eu estou distante deles, eles dão sinais. Sabe como que eles dão sinais? Tentando chamar minha atenção. Um passa a perna no outro, puxa o cabelo do outro, e na verdade eles se amam, mas só estão dando sinais que eu não estou olhando para eles. Aí eu tenho que parar tudo e falar: o que vocês estão acontecendo? Vocês estão brigando? Parece que vocês não se amam. Que a gente, todo pai é dramático, mas na verdade não é nada disso. Eles só queriam que eu fizesse aqui, ó, olhasse para eles. Aí eu paro tudo, sento com eles e a vida fica a coisa mais linda do mundo. Mas eu também tenho a opção de ignorar. Sabe, no casamento, se eu não cuidar, se a gente não observar, os sinais acendem e a gente... Eu queria escancarar melhor isso aqui. O problema é se alguém vê depois muito novinho. Jesus, como que eu falo para não ficar ruim? Sabe aquele negócio que o marido faz com a mulher? Amém? Eu não sei falar dessas coisas, mas vou ter que falar porque está na mensagem, vou ter que falar. Então, sabe aquele negócio lá? Sabe ou não? Amém? Amém. Então já entendeu, né? Então aquilo ali é um sinal. E no casamento é um dos grandes termômetros, sabia? E a gente não leva a sério, sabia? Eu vou falar uma coisa minha aqui, ó. Só tá nós, né? Eu e minha esposa, a gente fala sobre isso. Olha aí, vamos se avançar aí, hein? Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o negócio apagar, não. Vamos fazer uns negócios diferentes. Vamos dar uns rolê. Vamos fazer umas doideiras aí, porque não dá para deixar esquentar apagar, não. Porque eu viajo e você fica sozinha. E aí? Vamos ficar brincando? Porque não sei se você entende, mas as tragédias da vida começam em sinais ignorados. E a gente tem que observar, porque eu só vou poder pregar até o final da minha vida se eu manter o mesmo casamento, a idoneidade, uma mensagem que é mais pura do que às vezes aquilo que eu falo no púlpito, a minha família. E é isso que nós temos que entender. Olhe os sinais. Eu já fiz carta para minha esposa dizendo: amor, ó, precisamos mudar isso. Saí para viajar com o coração partido, deixei para ela. E já aconteceu vice-versa. Eu não sei porque eu estou falando tanto disso, mas eu entendo que Deus tem um controle absoluto sobre essa palavra. E de verdade, alguém vai ser extremamente transformado por isso. E de verdade é isso que importa. Então, meu lindo, minha última palavra para você é: olhe para a sua vida emocional, espiritual, financeira, todas as áreas. Vira a chave e observam as luzes de sinais que se acendem. Aonde tiver uma luz acesa, dê conta de apagar. Se a luz acesa for na sua vida espiritual, dá uma olhada como você está. A sua oração, sua leitura bíblica, seu devocional, em que nível você está. Se a luz for no seu casamento, dá uma observada. Quando foi a última vez que você deu uma namorada com a esposa aí? Quando foi a última vez que você deu um eu te amo bem lindo assim, pá, olhando na baguinha dos olhos? Te amo, minha linda. Você sabe. Se for com seus filhos, o sinal, lembra quando foi a última vez que você sentou no tapete para brincar com eles e esqueceu da hora passar? Porque em todas as nossas áreas da nossa vida, em algum momento algum sinal acende. E glória a Jesus, porque se tivermos sabedoria, apagamos todos e vivemos de maneira plena aquilo que Deus tem para nós. É possível ser feliz no casamento, é possível ter uma vida espiritual extraordinária, é possível ser feliz em todas as áreas da vida, mesmo tudo dando errado lá fora. Mas se nós cuidarmos do nosso cenário aqui dentro, é possível. Apague as luzes dos sinais e observe, porque sempre terão novos sinais. E tem um sinal que a gente não pode ignorar, e esse talvez seja o mais importante.
olhamos para a nossa vida, olhamos para os nossos filhos, olhamos para o nosso casamento, mas quando olhamos para o céu, existe um sinal que não pode ser ignorado: Jesus está voltando. O mundo grita, a Bíblia fala de sinais, o amor esfriaria, nação contra nação, filhos contra os pais contra os filhos. Observa os sinais. Convertam o vosso coração, sejam transformados pela presença de Jesus, porque se tem um sinal, a gente precisa levar a sério. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós não ignoraremos os teus sinais, nós não ignoraremos, Senhor Jesus, o fato de que o Senhor deixou termômetros aferidores na nossa vida, na nossa história, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Senhor, não permita que a gente ignore os sinais. Abre a nossa sensibilidade para que possamos observar e saber como agir. Deus, no nome de Jesus, que olhando para Ti, possamos identificar o que precisa ser transformado, mudado em nós. Uma luz acendeu, e talvez foi exatamente essa mensagem que fez a luz aparecer. Que em nome de Jesus ela seja apagada. Amém.